Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a disposição final de resíduos sólidos, ou seja, nós vamos continuar falando sobre compostagem. Bom, mas antes da gente falar propriamente de outras características importantes relacionadas à compostagem, vamos só relembrar o que é a compostagem. Então, a definição de compostagem: processo controlado de decomposição microbiana, de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica, no estado sólido e úmido, passando por fases distintas até atingir a umificação, acompanhada da mineralização de certos componentes da matéria orgânica. Durante o processo, ocorre a produção de calor, o desprendimento de gás carbônico e vapor d'água. Bom, então a compostagem ela é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando-a em humus, um material muito rico em nutrientes e fértil. Bom, aqui nós temos o ciclo da compostagem. Então, a compostagem, ela é um processo de valorização dessa matéria orgânica e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Então, nós temos aqui os resíduos, por exemplo, resíduos alimentares, que através do processo de compostagem, pela ação de micro-organismo, pela ação a questão da presença de água, de gás carbônico, vai resultar num fertilizante que ele é chamado de humus. Esse humus, esse fertilizante, ele pode ser utilizado no adubo e plantio de outras plantas, ou seja, a partir do momento que essas plantas elas são consumidas, esses restos de alimentos eles são gerados, o ciclo continua. Então esses resíduos eles vão passar por uma nova compostagem, fazendo com que ocorra a formação desse humus, a formação desse fertilizante natural. Bom, e os fatores que interferem na compostagem? Então, diversos fatores podem interferir no processo de compostagem, como os micro-organismos, umidade, aeração ou oxigenação dessa compostagem, a temperatura, o pH, a granulometria e a relação carbono-nitrogênio. Um dos fatores que interferem na compostagem é a ação dos micro-organismos. Esses micro-organismos, eles precisam, para que ocorra a transformação da matéria orgânica, de carbono, nitrogênio, água e gás oxigênio, sendo que esses micro-organismos podem ser as bactérias, fungos, actomicetos, algas, protozoários, nematóides, vermes, insetos e suas larvas. Então, a população desses micro-organismos, ela varia de acordo com a temperatura, com a porcentagem de umidade, com a quantidade de gás oxigênio e com a sua composição. A transformação da matéria orgânica, ela é resultante da ação combinada da macro e da mesofauna e de diferentes comunidades de micro-organismos que predominam em diferentes fases da compostagem. Na compostagem, inicialmente, atuam micro-organismos que metabolizam o nitrogênio orgânico, transformando em nitrogênio amoniacal, e com o decorrer da decomposição, a amônia pode ser perdida por volatilização ou convertida à forma de nitratos, pela nitrificação, que é um fenômeno que é acidificante e contribui para que o composto maturado seja mais ácido do que o material original.
Porém, se houver condições de anaeróbio, o nitrato será perdido por desnitrificação e este fenômeno tem efeito alcalinizante. Um outro fator que interfere na compostagem é a temperatura. Então, a temperatura ela muda pela ação dos micro-organismos. Quando a compostagem ela inicia, a temperatura ela aumenta. E existem basicamente 3 fases durante a compostagem, que é a fase criófila, que a temperatura é menor que a temperatura do ambiente, a fase mesófila, que a temperatura é entre 15 a 45 graus Celsius, e a fase termófila, que a temperatura varia de 45 a 85 graus Celsius. E os fatores que afetam a temperatura é a falta ou excesso de água, a falta de micro-organismos, a falta de aeração e a granulometria errada. Então, um dos fatores de grande relevância no processo de transformação da matéria orgânica é a temperatura do ambiente, onde se realiza o processo. De uma maneira geral, quando a matéria orgânica ela é decomposta, o calor criado pelo metabolismo dos micro-organismos se dissipa e o material normalmente não se aquece. Todavia, na compostagem de resíduos orgânicos em montes ou em condições controladas, trabalhando-se com grandes massas, o calor desenvolvido se acumula e a temperatura alcança os valores elevados, podendo chegar a cerca de 80 graus Celsius. Então, o processo de compostagem ele pode ser subdividido de forma simplificada em 2 fases, que é a fase de decomposição ativa, que é chamada de termófila, e a fase de maturação. A fase ativa, que é uma biodegradação rápida, ela caracteriza o início do processo onde se tem grande quantidade de nutrientes, ou seja, nitrogênio e energia, carbono, para serem consumidos pelos micro-organismos e convertidos em dióxido de carbono, calor, água e composto. Então, devido à alta atividade bacteriana, a característica principal dessa etapa é o aumento da temperatura, como nós podemos observar aqui no gráfico, que é essa primeira parte. Então, o fim da fase de degradação ativa é indicado pela redução da temperatura, que é nessa segunda parte aqui do gráfico. À medida que os materiais eles vão sendo degradados e a taxa microbiana vai sendo reduzida, após a faixa de biodegradação rápida, ocorre a fase de maturação do composto, quando a maior parte da matéria orgânica já foi estabilizada, degradada. Então, nesta fase não é necessário o reviramento periódico. Este é usado apenas quando for observado o aumento de temperatura da pilha ou quando houver formação de maus odores. Então, a umidade nessa fase deve ser mantida entre 45% a 50%. Após a fase de maturação, o composto está pronto para ser aplicado no solo, que é essa última parte aqui, onde o composto está maturado. Um outro fator que influencia na compostagem é a umidade, ou seja, a presença de água. A água é fonte de vida, então sem água não tem atividade biológica. A água ela concorre com o ar pelos mesmos espaços e ela muda o tempo todo devido à evaporação. Então, com relação à umidade da matéria-prima, essa umidade, quando ela é acima de 60%, ela é uma umidade excessiva. Entre 40% e 60%, ela é suficiente. E abaixo de 40%, essa umidade ela é deficiente. Então, o ideal de umidade para um processo de compostagem é que ela seja em torno de 50%.
Então, nesse gráfico, nós podemos observar o efeito da umidade no consumo de oxigênio na compostagem do lixo. Então, quando essa umidade, essa porcentagem de umidade vai aumentando também o consumo de umidade, até 50%. Que é a umidade ideal para a compostagem. Acima desse valor, ou seja, a umidade está aumentando, o que é que está acontecendo? O consumo de oxigênio está diminuindo. Então, a presença de água ela é fundamental para o bom desenvolvimento do processo, pois a umidade ela garante a atividade microbiológica. Isso se deve porque, entre outros fatores, a estrutura dos micro-organismos consiste de aproximadamente 90% de água e na produção de novas células. Então, a água ela precisa ser obtida do meio, ou seja, neste caso, da massa de compostagem. Porém, a escassez ou o excesso do líquido pode desacelerar a compostagem. Se houver excesso, é necessário acrescentar matéria seca, como serragem ou folhas secas. A faixa de umidade ótima recomendada para se obter um máximo de decomposição está próximo de 50%, devendo haver uma maior atenção ao teor de umidade durante a fase inicial, pois esta precisa de uma adequação do suprimento de água para a promoção do crescimento dos organismos biológicos envolvidos no processo e para que as reações bioquímicas ocorram no tempo certo durante o processo de compostagem. Aqui um outro fator que influencia na compostagem é o oxigênio, ou seja, a temperatura da leira ela só se eleva se houver gás oxigênio. Então, sem oxigênio, muda o predomínio de bactérias, ou seja, você tem bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio para bactérias anaeróbicas que não precisam de oxigênio para fazer o processo de decomposição. Então, a decomposição no processo de compostagem, ela pode ser tanto aeróbia, com a presença de oxigênio, quanto anaeróbia, sem a presença de oxigênio. Só que as bactérias anaeróbias, que são as bactérias que fazem a decomposição sem a presença de oxigênio, elas geram metano, óxido nitroso e produtos que são desfavoráveis para a compostagem. Então, o consumo de oxigênio ele vai depender da temperatura, da granulometria, umidade, matéria-prima. O processo não é completamente aeróbio, ou seja, o processo ele não é completamente que precise de oxigênio. Então, aqui, a presença desse oxigênio vai indicar as formas de arejamento e as finalidades do revolvimento dessa compostagem para que ocorra a circulação de oxigênio. Então, o oxigênio ele é de vital importância para a oxidação biológica do carbono dos resíduos orgânicos. Então, para que ocorra a produção de energia necessária aos micro-organismos que realizam a decomposição. Parte dessa energia é utilizada no metabolismo dos micro-organismos e o restante ele é liberado na forma de calor. A decomposição da matéria orgânica ela pode ocorrer por dois processos, que é justamente na presença de oxigênio aeróbio e na sua ausência anaeróbio. Quando há disponibilidade de oxigênio livre, predominam micro-organismos aeróbicos, sendo os agentes mais destacados os fungos, bactérias e os actomicetos. O processo anaeróbio ele tem a inconveniência da liberação de mau cheiro, devido à não liberação completa do nitrogênio, como a amônia, com a consequência formação de aminas incompletas, então mal cheirosas, as quais devem ser oxidadas para perder esta característica. Então, uma compostagem mal conduzida pode levar à oxidação anaeróbica, acompanhada de putrefação e mau cheiro eliminado na atmosfera, na forma de gás sulfídrico ou as mercaptanas, e outros produtos contendo enxofre, todos com cheiro de ovo podre. Então, a decomposição da matéria orgânica
ela se dá na presença ou ausência de oxigênio, sendo na ausência de oxigênio ter esses inconvenientes. Bom, outro fator que afeta a compostagem é o pH. Então, o pH ele vai indicar a acidez ou a alcalinidade daquela compostagem, que a faixa de pH ela varia de 0 a 14, sendo de 0 até aproximadamente abaixo de 7 é pH ácido, 7 pH neutro e acima de 7 pH alcalino. Então, cada resíduo tem o seu pH, ou seja, seiva, sangue, fezes, urina, por exemplo, são ácidas. Então, no início da compostagem é ácido e no final da compostagem é alcalino. Então, aqui nós podemos observar os dias de compostagem. Aqui nesse gráfico nós podemos observar o início da compostagem, ele está com pH um pouco acima de 5, ou seja, um pH ácido, e com o passar dos dias, esse pH ele vai se tornando alcalino, ó, chegando aqui no final do processo de compostagem, no pH maior que entre 8 e 9, que já é pH alcalino. Então, aqui nós temos uma curva típica do pH de um composto. Então, o pH do composto, ele pode ser indicativo do estado de compostagem dos resíduos orgânicos durante as primeiras horas de compostagem. Então, o pH ele decresce até valores aproximadamente 5 e posteriormente ele vai aumentando gradualmente com a evolução do processo de compostagem e a estabilização do composto, alcançando valores aqui entre 7 e 9. Então, assim, valores baixos de pH são indicativos de falta de maturação devido à curta duração do processo ou a ocorrência de processos anaeróbios no interior da pilha de compostagem. Então, à medida que os fungos e as bactérias elas digerem a matéria orgânica, libertam-se ácidos que se acumulam e se acidificam no meio. Então, este abaixamento do pH, ele vai favorecer o crescimento de fungos e a decomposição da celulose e da leinha. Posteriormente, esses ácidos eles são decompostos até serem completamente oxidados. No entanto, se existe escassez de oxigênio, o pH ele poderá descer a valores inferiores a 4,5 e limitar a atividade microbiana, retardando assim o processo de compostagem. Então, nestes casos, deve-se remexer as pilhas para o pH voltar a subir. Outro fator que influencia na compostagem é a estrutura e a granulometria. A estrutura da leira, ela depende do método adotado. Então, ela depende da forma, altura, largura, o comprimento é variável. E a granulometria do resíduo, quanto menor esses grânulos, esses resíduos, maior a área de acesso do micro-organismo. Então, muito pequeno ou muito grande. Então, o tamanho ideal, ele depende do tipo de resíduo, do método de compostagem adotado e do maquinário disponível. Então, a outra característica que é fundamental para o processo de compostagem é a dimensão das partículas dos materiais, que é justamente a granulometria. Então, o processo de decomposição ele inicia-se junto à superfície das partículas, onde exista oxigênio difundido na película de água que as cobre e onde o substrato seja acessível aos micro-organismos e às suas enzimas extracelulares. Como as partículas pequenas têm uma superfície específica maior, estas serão decompostas mais rapidamente desde que exista arejamento adequado. Então, as partículas elas devem ter entre 1,3 centímetros e 7,6 centímetros. Então, abaixo desse tamanho, seria necessário utilizar sistemas de ar forçado
enquanto que os valores superiores podem ser bons para pilhas mais estáticas e sem arejamento forçado. Então, o ideal é que os materiais utilizados na compostagem não tenham dimensões superiores a 3 centímetros de diâmetro. Quanto menor for o tamanho das partículas, maior é a superfície específica e, portanto, mais fácil é o ataque microbiano ou a disponibilidade biológica das partículas. Mas, em contrapartida, aumentam os riscos de compactação e a falta de oxigênio. Outro fator que influencia na compostagem é a relação carbono-nitrogênio. Então, o carbono e o nitrogênio eles são importantes para os micro-organismos. Afetam o tempo de compostagem e o grupo de seres que vão predominar. Então, o carbono ele é responsável pela energia e o corpo da parede celular desses micro-organismos. Já o nitrogênio está lá na composição de proteínas e reprodução. Ou seja, quanto maior for essa relação carbono-nitrogênio, maior vai ser o tempo de compostagem. Então, a compostagem ela consiste em se criar condições e dispor em um local adequado as matérias-primas ricas em nutrientes orgânicos e minerais, especialmente que contenham a relação carbono-nitrogênio, favorável ao metabolismo dos organismos que vão efetuar sua biodigestão. O acompanhamento dessa relação carbono-nitrogênio durante a compostagem permite conhecer o andamento do processo, pois quando o composto atinge a semicura, ou seja, a bioestabilização, a relação carbono-nitrogênio se situa em torno de 18%. Ou seja, aqui nós temos nesse gráfico uma relação da concentração de carbono-nitrogênio durante as fases da compostagem. Então, nessa primeira fase, que é considerada a fase imaturo, a relação carbono-nitrogênio é de 15 a 30 para 1, que é a fase da imobilização de nitrogênio. Nessa segunda fase, nós temos a fase da bioestabilização, onde a relação carbono-nitrogênio está entre 30 a 60 para 1, ou seja, nem imobilização, nem mineralização de nitrogênio. Na terceira fase, que é a umificação, essa relação carbono-nitrogênio está em torno de 60 a 90 para 1. Então, nessa fase, ocorre a mineralização do nitrogênio. E na fase final da compostagem, que é chamada de humus, a relação carbono-nitrogênio está em torno de 90 a 120 para 1. Ou seja, aqui nós temos a mineralização do humus. Ainda falando sobre a relação concentração de carbono para a relação concentração de carbono e nitrogênio inicial, nós temos essa tabela que diz o seguinte, que se essa relação estiver acima de 50 para 1, ocorre a deficiência de nitrogênio. Entre 25 para 1 e 35 para 1, essa é a relação ótima e rápida da relação carbono-nitrogênio. E se essa relação carbono-nitrogênio estiver abaixo de 10 para 1, ocorre a falta de carbono e a perda de nitrogênio por volatilização. Então, consideram-se os limites de 25 para 1 e 35 para 1 como sendo as relações de carbono-nitrogênio mais recomendadas para uma rápida e eficiente compostagem. Então, resíduos com relação carbono-nitrogênio baixa perdem nitrogênio na forma amoniacal durante o processo de compostagem, prejudicando a qualidade do composto. Então, nesse caso, recomenda-se juntar restos vegetais celulósicos para
elevá-la a um valor próximo do ideal. Então, quando ocorre o contrário, ou seja, a matéria-prima possui relação carbono-nitrogênio alta, o processo torna-se demorado e o produto final apresentará baixos teores de matéria orgânica. Então, para corrigir essas distorções, basta acrescentar materiais ricos em nitrogênio, tais como estercos, camas de gato, tortas vegetais e outros. Então, aqui nós temos a relação entre carbono-nitrogênio maior que 10:1 e menor que 18:1. Então, nós temos aqui, ó, no composto final, a relação carbono-nitrogênio ela vai ser menor que 18:1. Bom, essas referências vocês podem estar utilizando nas pesquisas e estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leia o material de apoio, participe dos fóruns de discussões e responda à atividade avaliativa se houver. Nós vamos continuar nas próximas aulas falando sobre disposição final de resíduos sólidos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula!